Uma conta básica nos leva a 30% do ministério de Jesus, dos discípulos de Jesus, era formado de pescadores, pessoas humildes. E como é que começa? É nesse texto, se a gente estiver trabalhando com o segundo evangelho, que é nesse texto, se estiver trabalhando com Lucas, é no capítulo 5, enfim, cada evangelho tem seus detalhes, mas aqui no capítulo 1, Jesus convida os primeiros discípulos, e ele consegue 4, mas eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, porque eu queria, vamos aprofundar no texto, olha aí na Bíblia, diz assim, versículo 16, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, eles eram pescadores. Essa parte do mar da Galileia banhava uma cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade ainda existe, e as ruínas da sinagoga ainda estão lá. E o texto diz que Jesus chega nesse mar da Galileia e fala, venham comigo, o texto está aí, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Hoje está na moda esse negócio de sigam-me, me segue aí. Mas Jesus é o primeiro a trabalhar com o follow me, siga-me, e eu vou, em contrapartida, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Quantos homens tinham naquela praia? Eu não sei, a Bíblia não diz. Quantas pessoas ouviram esse convite? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que, inicialmente, apenas 2 atenderam esse apelo. Você acha que tinham 2 ou mais? Muito mais. Então, Jesus passa na praia, começa a pregar, e vê os caras lançando a rede, e fala para eles, eu tenho uma proposta para fazer a vocês. Aí eles disseram, qual é a proposta? Venham comigo, sigam-me, venham atrás de mim, e eu consigo fazer com que vocês se transformem em pescadores de homens. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Venham após mim, outro texto, outra versão, e eu vou transformar vocês, que são pescadores de peixes, em outro tipo de pescador. Eu vou mudar o status de vocês. Se vocês me seguirem agora, vocês deixarão de ser pescadores de peixes e passarão a ser pescadores de homens. Quando eu falei agora, 2 pessoas disseram aleluia. Foi essa a resposta de Jesus. 2 caras se interessaram pelo processo de seleção. Tinha um monte, mas apenas 2 disseram, interessante, põe meu nome aí, eu vou. E esses 2 eram André e Pedro. É um par de irmãos, são 2 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E aí Jesus olha, vocês querem? Queremos. Tá bom. Então venham comigo que eu vou ensinar para vocês como é que pesca homem. E Jesus sai. E na sequência ele vê mais outro par de irmãos, que é o João e o Tiago, os filhos de Zebedeu. E aí, na tradição, um parênteses aqui, eu nem acredito muito, mas eu tenho que citar, diz-se que Zebedeu era marido da Salomé. A Salomé é uma irmã da Maria, que é mãe de Jesus, portanto, esses caras seriam primos de Jesus. Não dá para saber, são livros muito bons, tal, mas não é a Bíblia, então, só está na tradição isso aí. Mas se fossem os primos de Jesus, enfim, não sei, a Bíblia não diz. E aí Jesus passa, e tem esses caras, João e Tiago. E Jesus faz a eles a mesma proposta no verso 19, passando dali um pouco, mais adiante, então vamos lá. Jesus fala para uma galera, quem aqui quer virar pescador de homem, vem comigo. Quantos seguiram? 2. Jesus quer dar um curso intensivo de como é que se pesca homens. E ele faz a proposta. É de graça, quem quiser vem comigo. Quantos alunos ele arrumou? 2.
Aí ele fala, só vocês dois? Só. Tá bom, então vem comigo. Venham após mim que eu vou mostrar como é que pesca homem. Aí ele para no outro ponto, está lá o João e o Tiago. E Jesus faz a eles a mesma proposta. Versículo 19, diz que ele viu ali Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão e tal, e consertando as redes, e também os chamou, versículo 20. Diz que ele também os chamou, logo os chamou, eles parece que pelo texto aí toparam, e eles deixaram tudo, e os funcionários, o barco lá com o tal do Zebedeu, e o pessoal não tinha um bom gosto para nomes naquela época, né? O cara chamava Zebedeu, então tudo bem. E aí deixa lá os funcionários, o barco lá com o Zebedeu e vai embora. E quantos alunos Jesus tem agora? 4. Então Jesus passa numa multidão, perguntando, quem quer vir comigo, venham atrás de mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele consegue 4 alunos. E o nosso problema é que a gente aprendeu a ler a Bíblia por sessões. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita por sessões, assim, não. Esse começa no capítulo tal, versículo tal, e aqui começa uma nova. Não, a Bíblia um Marcos, quando você chega lá no céu, e vai falar assim para o Marcos, então, rapaz, no capítulo 1, versículo 18, ele fala, capítulo 1? Eu não pus capítulo, bicho. Eu escrevi o texto. Não, mas no versículo 18, mas quem mandou? Quem mandou separar o que eu escrevi nos capítulos que vocês inventaram o versículo e tudo mais? Essa invenção toda, ela tem menos de 500 anos. Então, é relativamente nova do ponto de vista histórico. E a gente fica preso a esse negócio. Eu vou ler 2 capítulos, mas como você sabe se não é para continuar e o assunto na continuação? Enfim, eu reconheço que a divisão em capítulos ajuda na nossa memorização, mas acaba limitando a gente em assuntos como esse, por exemplo. A gente termina no versículo 20, quem tem a Bíblia e está lendo a Bíblia, vê que no versículo 21 tem outra epígrafe, né, que é Jesus em Cafarnaum. Ora, mas ele já estava em Cafarnaum. O Mar da Galileia é ali também, em Cafarnaum. E aí, é só a gente tirar da Bíblia agora a epígrafe, que ninguém mandou colocar, tira a epígrafe. E algumas epígrafes são complicadas. Você pega, por exemplo, a epígrafe dos 10 talentos. Lembra quando Jesus, a parábola dos 10 talentos? Então, não tem 10 talentos. Entendeu? Não é verdade. O cara, para um ele deu 2 talentos, para outro ele deu... Não, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Quanto dá? 8. Aí o que tinha 5 trouxe 10, o que tinha 2 trouxe 4, e o que tinha 1 trouxe 1. Quanto dá? 15. Mas o pessoal fala, é a parábola dos 10 talentos. Ele não deu 10 para ninguém, ele deu 5, deu 2 e 1. Enfim, esse negócio de epígrafe não é 100% confiável. A ideia é boa, eu concordo, ajuda na memorização, mas a gente não pode se prender a isso. Por exemplo, nesse texto, Jesus passa na praia, quem quer, venham atrás de mim que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Vocês vão aprender a pescar homens. 2 alunos. Lá na frente, venham vocês também atrás de mim, eu estou numa pegada de ensinar como é que se pesca homens. É? Então venham. Aí eles deixam tudo e seguem Jesus, e Jesus agora tem 4 alunos. E aí a Bíblia muda, parece que muda o assunto, mas não muda. Apaga a epígrafe e continua. E entraram em Cafarnaum. Aquele dia era sábado. E logo que chegou, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus entra com 4 alunos na sinagoga e começa a ensinar. E aí eles ficam pensando, quando é que começam, qual é a primeira lição de pescar homens? É ir à sinagoga? Será que é isso que ele está querendo dizer? Vamos para frente. Se maravilhavam da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou e disse:
que temos contigo Jesus Nazareno, viestes destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus, repreendendo-o, disse: cala-te e saia dele. Aqui temos a primeira lição de como é que se pesca homens. A gente tem uma ideia, irmãos, já que é um seminário, eu vou querer aprofundar um pouquinho. Se alguém perguntar para você o que é pescar homens, talvez a gente aprendeu assim, que pescar homens é você chegar na pessoa do mundo. A ideia geográfica: o mundo é o mar, as pessoas do mundo são os peixes, e a igreja é o barco. Não é essa a ideia do pescar homens? E aí você foi pescado porque alguém pregou o evangelho para você, e aí você vai agora aos seus amigos, com a mesma mensagem que pescaram você, você vai agora levar essa mensagem para outras pessoas, e convidaram para vir para a igreja, coisa parecida. E aí você está, se ela aceitar Jesus um dia, você está pescando homens. Bom, esse conceito não é o que Jesus Cristo mostra aqui no texto. Não é um conceito geográfico, convidar uma pessoa para um endereço. Jesus entra na sinagoga, a primeira lição, ele entra na sinagoga e vai falar a palavra. Quando ele começa a falar a palavra, as pessoas começam a ficar maravilhadas. E quando está tudo funcionando, chega o endemoniado, um homem cheio de demônios. De verdade. De verdade. Quem aqui já viu um homem cheio de demônios? Levanta a mão. Algumas pessoas. É horrível. Porque não há respeito. É horrível, porque é violento. É barulhento. São palavrões. É feio. É rude. É grosso. É grosseiro. É tosco. Dá dó. Dá pena. Dá medo. É horrível. E aí Jesus está pregando, as pessoas estão se maravilhando, a coisa está funcionando, e chega um rapaz cheio de demônios. E aqui é a primeira lição de Jesus, nesse curso intensivo de como é que se transforma pescadores em pescadores de homens. Jesus vai pescar um homem aqui agora. Um homem será pescado agora na sinagoga. E ele será pescado a partir desse monte de demônios. Chega o cara endemoniado. Jesus não disse isso com essas palavras, mas ele não tinha chamado o pessoal para aprender a pescar homens? Chega um endemoniado. Na sequência chega o endemoniado. É como se Jesus chamasse os alunos, ele não fez isso, mas é como se ele chamasse os alunos. Vem cá os 4 alunos novos que eu arrumei. Vocês querem pescar homens? Queremos. Está vendo esse cara cheio de demônios? Estou. É possível que um homem cheio de demônios seja um ótimo pai? Um ótimo pai cheio de demônios? Não. Um homem cheio de demônios pode ser um bom marido? Ele pode ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom vizinho, um bom namorado, um bom noivo, um bom filho, um bom cunhado, um bom amigo, um bom motorista no trânsito, cheio de demônios. É possível? Não. Vocês já os viram na sociedade. Os demônios desfiguram as pessoas num nível que eles vão parar na sarjeta. Eles fedem. Eles estragam a família. Se nada for feito, famílias são destruídas. Filhos e filhas são criados sem pai. Enquanto eu estou falando agora, que são 7 e pouco da noite, aqui próximo, num raio de alguns metros ou quilômetros ou centenas de metros, tem botecos, bares. E lá o dono do bar agora, 7 e pouco, quer fechar e não fecha, porque tem gente que não sai de lá, enchendo a cara. E ele está lá desde as 10 da manhã. Mas a casa dele não é lá. A esposa dele está em casa esperando, os filhos dele estão em casa esperando. E ele trabalhou de pedreiro, de pintor, de sei lá o que, a semana inteira, recebeu o dinheiro hoje, que é sábado. E ao invés de fazer mercado, a feira,
Ele vai para o boteco. E ele fica lá tomando pinga, jogando sinuca, arrumando encrenca, o dia inteiro que Deus dá. Esse cara é um bom marido. Esse cara é um bom pai. Às vezes eu passo na rua e vejo, eu falo para a Vanessa, acho que eu sou um velho já, então toda vez eu fico repetindo as coisas, é velho, repete as coisas. E aí eu fico falando, esse cara não tem casa. Eu passo e eu fico indignado. Meu Deus, alguém aqui já teve exemplo do que eu estou falando aqui na família? É horrível. É um bom pai? É um bom irmão? É um bom filho? É um bom... Ele pode ser gente boa como pessoa. Mas ele, desculpa ser claro, do ponto de vista social, é um lixo. Socialmente falando. Não serve. É um pária da sociedade. Eu tenho primo assim. Cara, eu já busquei ele nas drogas. Umas 3 vezes. Uma das vezes o meu carro ficou fedendo uns 15 dias. Vocês não estão entendendo? Que você mandar lavar o carro, daquela lavagem por dentro, não sei o que lá, dorme com o vidro aberto, e não adianta. Não adianta. E não adianta. Parece o lixão do seu carro. Esse cara cheio de demônios, por exemplo, no capítulo 5 desse livro, tem outro. E como ele não está na sinagoga, dá para ver melhor. Ele mora no cemitério, o gadareno. Ele vive nu. O exemplo que eu falei do cara no boteco é fichinha agora. Porque esse do capítulo 5, ele perdeu toda a noção da civilidade. Ele perdeu toda a noção não somente da civilidade, mas ele perdeu toda a noção do respeito, da ética, da higiene, da vergonha alheia. Ele anda nu, ele machuca pessoas, ele mora no cemitério, ele fede, ele é nojento, ele é asqueroso. E aqui, quando Jesus está pregando, está todo mundo gostando, chega um exemplar desse, um lixo. Desculpa ser sincero, um lixo do ponto de vista social, um lixo de homem, de pai, de marido, de irmão, de filho, do que for é um lixo. Quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, ele entra de volta no barco para ir embora, ele só tinha ido lá para isso. E aí o gadareno, capítulo 5, tenta entrar no barco também. Ele vai para o barco junto com Jesus, afinal ele acabara de ser liberto, agora ele estava vestido, penteado, no perfeito juízo, a Bíblia diz, e estava sentado aos pés de Jesus. Jesus foi embora, ele queria ir embora também. E aí Jesus fala para ele, não, volta para sua casa, para os seus, e mostra para eles quão grandes coisas te fez Deus. Tem uma galera na Bíblia que Jesus manda embora. Que a pessoa quer seguir Jesus, Jesus vai dizer assim para ela, então, um cara como você é mais estratégico para o reino, estando na sua casa, dando bom testemunho para a tua esposa, para a tua mãe, do que me seguindo, andando atrás de mim, das cruzadas que eu vou fazer, porque a sua mãe não teve um filho até agora, ela tinha um demônio. A sua esposa não sabe o que é ter um marido, ela sabe o que é ter o Satanás dentro de casa como marido. Então você deve para a tua esposa, você deve para a sua mãe, você deve para a sua mãe ser um filho, você deve para a sua esposa ser um marido, você deve para o seu pai ser um filho, você deve para o seu irmão ser um irmão, porque você era o Satanás. E agora que a obra foi feita, volta para a tua casa, bicho. Você é mais estratégico lá do que aqui no barco. Voltemos à primeira lição de como é que se pesca homens. Jesus tem 4 alunos, entra na sinagoga, começa a ler, todo mundo fica maravilhado, entra o cara cheio de demônios e é um lixo. E Jesus chama os 4 alunos e fala assim, está vendo esse cara? O que ele é? É um lixo, cheio de demônios. A primeira lição de pescar homens não é um conceito geográfico. Se esse cara fosse uma lata cheia de lixo, é o que Jesus está dizendo para os discípulos, é o seguinte, se eu disser para vocês que eu posso enfiar a mão no lixo que esse cara se tornou,
lá no meio do lixo, lá embaixo, enfiar a mão lá dentro, procurando, e se eu disser para vocês que desse lixo eu consigo pescar um homem, e buscar de lá do fundo um homem, e trazer aqui um homem do jeito que a Bíblia diz que ele tem que ser, do jeito que eu quero que ele seja, um pai, um marido, um irmão, um amigo, um esposo, um filho, do jeito que a Bíblia diz, nós vamos pescar desse lixo um homem. Então a primeira lição é que homens são pescados do lixo. E Jesus vai ensinar isso quando ele pesca o primeiro homem, ensinando para os seus 4 alunos como é que se pesca homens. Vem o lixo, e aí Jesus, com a sua voz, com a sua palavra, porque as curas e libertações acontecem pela palavra de Jesus. E o cara vem cheio de conversa, versículo 24, que temos nós contigo, vieste nos destruir, sabemos quem és, o santo de Deus. Você já viu que tem pessoas que elas falam bem e mal de Deus ao mesmo tempo? É o que esse cara está fazendo, ele está cheio de demônios. Ele fala que Jesus é o santo de Deus, mas na mesma frase ele diz, o que a gente tem contigo? Que temos nós contigo? Sabemos que é santo de Deus, e o Senhor veio nos destruir, não sei o que lá, e Jesus não deu conversa. Versículo 25, Jesus repreendeu, dizendo, cala a boca e saia dele. Em outras palavras, o primeiro homem que Jesus pesca é do lixo, do social que o homem se torna. E como é que Jesus pesca esse homem do lixo? Dizendo aos espíritos malignos, saiam! Ele exorciza o cara. Todos nós fomos pescados assim, do lixo. É só você parar agora e pensar de onde foi que Deus tirou você. Aonde foi que Deus alcançou você? Porque a gente não era diferente do cara que está no boteco agora. A gente não era diferente. Cada um tinha o seu esquema. Cada um tinha o seu caminho. A Bíblia diz em Efésios, abra aí em Efésios capítulo 2, de onde foi que Deus nos tira, e como foi que Deus, quem éramos nós antes da graça. Capítulo 2 diz assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em outro tempo, versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora ainda opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos todos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura tua, criados nele para as boas obras. Todos nós viemos do lixo, e se a gente entende isso, e se a gente também quer pescar homens, o que a gente tem que fazer? Mudar o jeito que a gente pesca os homens. Porque hoje as pessoas querem ganhar almas, convencendo as pessoas de que a igreja é mais legal que o mundo. E não é. A igreja só é mais legal do que o mundo para quem tem a natureza transformada. Para quem tem a natureza caída, o pagode é mais legal que a igreja. Ele não nasceu de novo. Ele está na velha vida, com as velhas práticas. Para quem não nasceu de novo,
O que for do mundo é mais legal que a igreja. Igreja é um negócio chato. Eu não nasci na igreja. Igreja é um negócio chato, pastor só fica falando, pegando no pé e tal, e crente tem uma conversa besta e tal. Ele não nasceu de novo, é uma velha criatura, ele é do mundo. É uma outra cabeça que ele tem. E aí a gente quer convencer essa pessoa ímpia, pecadora, um lixo social, de que igreja é legal. Não vai dar certo. Porque são naturezas diferentes conversando, não vai dar. Não vai dar, não vai. Você pode tentar, ele pode até aprender alguma coisa. É você tentando adestrar um cachorro a construir um relógio. Ele não vai fazer. Ele pode até, você falar, ele responde. Ele pode até uma coisa ou outra, mas ele não é outra natureza. Não alcança a profundidade. É a mesma coisa de você tentar pegar peixe. Aí você pega o barco, vai para o mar ou para o rio. E aí você para o barco e fica tentando convencer os peixes que o barco é mais legal. Ou aqui no barco tem televisão, aí o peixe fica olhando para a sua cara. Não, mas aqui no barco a gente passeia, a gente não sei o quê. E o peixe fala, mas se eu vou para aí eu morro, bicho. Eu não consigo, não funciona para mim. Então, pescar homens não é uma questão geográfica, nem tirar uma pessoa. Não é a gente que convence ninguém de nada. A tarefa de convencer é de outra pessoa, não é sua, nem minha. Pastor, tá, homens são pescados do lixo. Legal, entendi, é a minha história também. Mas como é que eu faço? Então, mostre às pessoas o lixo que elas são e que elas estão. A gente tem que parar de adular pecadores na hora da pregação. Não, porque você é uma flor, você não sei o que ela... Não! Ele é um filho de Satanás. Ele está terrivelmente perdido, morto nos delitos e pecados. Mostre isso. E você não precisa de muita coisa para a pessoa entender que ela é pecadora. Se você chegar em alguém e dizer assim, você é um pecador, pode deixar que o Espírito Santo já convence ele do resto. Porque ele sabe que ele é pecador. Hoje, pastores evangélicos com essa conversa fiada. Não, porque você nasceu para triunfar, você nasceu para vencer, você é a menina dos olhos, o ouro de Ofir, o bichinho de Jacó. Ora, o pecador, ele vai sair do culto se achando ainda. Vai sair do culto dizendo, eu sou o cara, eu sou o bichão, eu filmo e falo. Porque é isso que as pessoas falam. Ao contrário. Cara, você está no lixo. Eu já vivi assim. Você não consegue dormir à noite. Você tem vergonha de falar quem você é de verdade, o que você pensa ou faz de verdade. Mas existe um que pode abraçar você, mesmo nesse lixo que você vive. Porque a luz do Evangelho, o Evangelho é uma luz. E cada luz, ela é... Se eu acender aqui a luz do meu celular, deve ter aqui, vamos lá. A lâmpada do meu celular, tem uma lâmpada, ok. Quantos por cento ela ajuda você ler a Bíblia agora? E se eu acender agora? Não muda nada, por quê? Porque as lâmpadas estão acesas. Mas se apagar todas as lâmpadas dessa igreja, fechar as portas, quando fica tudo escuro, e eu acender essa luz, parece que ela vai brilhar muito mais. E ela vai ser mais eficaz e vai ajudar muito mais do que ela acesa agora. Faz sentido? O Evangelho é uma luz. Que ele será cada vez mais potente, em contrapartida, tendo como pano de fundo a negridão dos pecados das pessoas. O Evangelho é uma luz que é muito mais eficaz quando a pessoa entende que ela está na escuridão, e aí aquela luz, ela se torna muito mais eficiente, muito mais eficaz. A luz acesa aqui não muda nada para você. Você fala, é mais uma luz, mas se tiver tudo escuro, você consegue ler a sua Bíblia, você consegue achar a sua chave, você consegue, porque essa luz agora ela vai fazer diferença. O Evangelho, ele precisa ser pregado num nível que faça diferença para as pessoas.
Jesus disse, venham comigo, eu vou ensinar como é que se pesca homens. E ele pesca homens expulsando demônios, e não falando que as pessoas são a florzinha de Jesus, que abre a boquinha para cantar. Não. O cara chega cheio de demônios, Jesus diz para eles, eu vou enfiar a mão nesse lixo, e desse lixo eu vou pescar um homem, e eu vou dizer para vocês como é que se pesca homem do lixo, é expulsando os demônios que estão neles. Saiam! Pá, o demônio, a Bíblia diz que o cara, eu saí do texto, estou em Efésios, né? Aí a Bíblia diz que o versículo 26, então o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu do homem, ficou só o homem, pronto, o homem foi pescado. Agora tem um homem aqui. Antes não tinha um filho, tinha um Satanás em forma de filho. Antes não tinha um marido, tinha um diabo em forma de marido. Antes não tinha um vizinho, tinha um capeta, mas não um vizinho. Não sei se já teve um vizinho assim, que é o capeta. Era esse cara. E aí Jesus fala para os demônios, saiam! Tal, aí fica o cara. Pescou o homem. Deu para entender o que é pescar homem? Para Jesus. Então, a primeira lição que temos é que homens são pescados do lixo. E esse negócio não começa de agora. Pega o maior vulto do Antigo Testamento. Pensa no maior homem do Antigo Testamento. Fala um aí. Abraão, Moisés, beleza. Tá. Abraão, de onde Deus pescou Abraão? Da idolatria. Onde está escrito isso? Em Josué capítulo 24. Numa casa de ídolos. Deus vai lá e resgata, pesca o Abraão. Pá. Moisés, fala de Moisés. Quem é Moisés? Um assassino. Fugitivo da polícia. Não sei se você já conhece alguém que foge da polícia. É o Moisés. E ele foge, não se entrega. Aí chega Deus e fala para ele, tira a sandália do teu pé. Deus pescando Moisés. Homens são pescados do lixo. Todos. Eu, você, nós. Essa é a nossa história. Então por que eu vou suavizar para pregar para o meu amigo da firma, da empresa? Não, o cara tem que chegar no cara e falar, você é um pecador, desgraçado, imoral. Você está perdido, terrivelmente perdido, não é? Ele vai dizer, é. E se ele não disser, é mentira dele. Então a gente tem que entender que para pescar homens, é do lixo que se pesca homens. É das trevas que se resgata homens. E essa é a primeira lição de Jesus. Porque Jesus poderia ter chamado os discípulos e ter dado uma aula, olha, você diga para eles que eles são bonitos, que eles são não sei o que. Não, eles são pecadores, desgraçados. Então, primeiro, homens são pescados do lixo. Segue o curso de como é que se pesca homens, dado por Jesus. Versículo 20, eu parei em qual? 26. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. O problema não era ele falar com os demônios, que qualquer louco pode falar, né? Mas o problema é que, a questão é que os demônios obedeceram. Jesus, todo mundo ficou atônito, o versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A fama de Jesus, ela corre não porque a igreja tem a melhor música, a melhor louvor, a fama de Jesus corre. A glória do nome de Cristo é conhecida na região quando homens são pescados do lixo da sociedade, quando homens são buscados lá do íntimo e firmam. Não é assim que ele tirou os nossos pés do charco de lodo e firmou os nossos pés na rocha? Ó Deus, como é que Deus pescou a gente? É aí do lixo que Deus pesca homens. 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Deixa eu explicar isso para vocês, porque eu vi que o pastor, bispo, né, estava lá em Israel, e está todo emocionado, não sei o quê. É a primeira vez, é muito legal. Lá em Cafarnaum, esse lugar, com certeza ele visitou, perto
Quando eu falo perto, é perto, perto mesmo. Tipo 30 metros, 40 metros. Da sinagoga de Cafarnaum, tem a casa de Pedro. O senhor foi? Viu? Uns 30 metros, 40 metros. Daqui ali, assim, é perto. Tem a sinagoga, hoje são as ruínas da sinagoga, e do ladinho, assim, a casa de Pedro. Pensam nesse layout, porque a gente está numa sequência na agenda de Jesus, quando ele propõe-se a pescar homens, ensinar os discípulos como é que se pesca homens. Ele entra na sinagoga e pesca um homem dos demônios, e na sequência, logo, saindo da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, e levaram consigo Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo eles falaram dela. Então a gente tem outro assunto aqui, nesse curso que Jesus está dando para os discípulos, como é que se transformam pescadores em pescadores de homens. E o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, cara. Ele tem algumas horas de caminhada com esses discípulos. Talvez umas 2 horas, eu não sei, a Bíblia não é clara quanto tempo saiu do mar da Galileia até a sinagoga, que é do lado, ou quanto tempo durou esse trabalho na sinagoga. Talvez foi o trabalho do sábado, lá eu não sei, o culto rolou, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que saindo da sinagoga ele entrou na casa de Simão Pedro. Os alunos tiveram Jesus em sua casa no primeiro dia de aula. Eles estão conseguindo Jesus para aprender a pescar homens. E na primeira lição, ele aprende a pescar homens do lixo, e Jesus fala, e aí, vamos para a sua casa? E aí eles falam, vamos! É ali. Aí eles saem da sinagoga para a casa de Pedro. E Jesus vai junto. E essa é uma outra lição que, se você quer ser pescadores de homens, Jesus precisa estar na sua casa. Jesus precisa estar na sua casa. E aqui há um rompimento do controle, porque, pensa hoje, eu imagino que eu estou falando aqui com a maioria dos irmãos que trabalham como obreiros, querem trabalhar legal, glória a Deus por isso. Hoje, o controle é assim, pensa que isso aqui fosse um controle remoto, que você define que canal, que volume, quanto, o brilho, a luz, e a hora que começa, a hora que termina, o que liga e que desliga. As pessoas fazem assim com a obra de Deus. Eu não sei quantos trabalhos, e não preciso saber, quantos trabalhos essa igreja tem por semana. Vamos dizer que sejam 4, 3. Mas você quer ser obreiro, mas você decide que para você só um está bom. Você vem uma vez. Não, tá bom. Eu também tenho mais o que fazer. Também tenho minhas coisas. Ou então você decide que 2 está bom. Ou o horário é tal hora, mas você decide que meia hora depois está bom também. Ou o controle está na sua mão. Você entra no espaço que é consagrado a Deus, a hora que você quer, faz um login. Você entra. E você sai desse espaço a hora que você quiser e faz um logout. Você sai. Você entra, você sai. Você entra, você sai. E a sua casa é reduto seu. E lá a conversa é outra, a playlist da TV é outra, da música é outra, da conversa é outra, o jeito que você fala é outro, o seu esquema é outro, seus amigos são outro, as festas são outras, os esquemas são outros, o jeito que você cuida dos seus filhos. Mas uma vez por semana, ou 2, você vem, e você entra, e aí Jesus está mostrando para os discípulos, cara, se você quer aprender a pescar homens, eu tenho que ir para a sua casa, não é você na minha, é eu na sua, não é você entrando na minha e saindo a hora que você quer, você entra a hora que você quer na minha casa e sai a hora que você quer na minha casa, não é assim que funciona, porque a minha casa nem é aqui, bicho, minha casa é em outro lugar. Lembra quando Jesus bate na porta da igreja e fala, eis que estou à porta e bato? Se alguém aí ouvir a minha voz, é Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa aqui, eu entro na sua casa e ceio com você, aqui, aí na sua casa.
Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se eu estou batendo na porta, se você abrir a porta, eu entro na sua casa. E se eu entrar na sua casa, tem ceia na sua casa junto comigo. E se eu tomar ceia na sua casa junto com você, um dia você vai tomar ceia na minha casa junto comigo. Que é o término do texto. Eu cearei com ele e ele comigo. Mas primeiro é eu na sua casa. Tinha um cara chamado Zaqueu, que milionário, o Zaqueu era milionário. E Jesus tinha vindo de uma experiência ruim com outro milionário. Ele tinha participado de um diálogo com um jovem rico, lá em Lucas. Isso é Lucas 19, o 18. Jesus sai com o jovem, está indo para Jerusalém, e tem um jovem rico que fala, bom mestre, que hei de fazer? Eu não sei o versículo, mas é Lucas 18. Para ele dar a salvação, e Jesus fala para ele, você sabe os mandamentos. Faz isso, isso, isso. Não, tudo isso eu faço, mas eu quero mais, eu quero... Ah, você quer mais? Quero. Então vende tudo que você tem. E dá para os pobres. Porque Jesus já tinha detectado que o coração dele estava no dinheiro. Então Jesus foi no cerne. E dá para os pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu e você vem e me segue. Eu estou dando um curso aí para pescar homens. Tem uma vaga. Vem e me segue. E aí, aí a Bíblia diz que ele ficou triste, porque ele tinha muitas propriedades. Não deu certo. Jesus sai da experiência com esse milionário e entrando em Jericó, entrando em Jericó ele cura um mendigo chamado Bartimeu, e entrando na cidade ele está pregando e tem outro milionário, que é o Zaqueu. E o Zaqueu está ouvindo Jesus do galho da árvore, um lugar que ele entendeu que dali ele teria esse privilégio de ver Jesus, ninguém atrapalhar, tal. Rico gosta de VIP. Aí, Jesus está lá pregando, e Jesus olha para Zaqueu e manda essa. Hoje me convém, primeiro desce depressa, por quê? Porque hoje eu quero ir para a sua casa. Eu quero dormir na sua casa, Zaqueu. Jesus começa o trabalho com Pedro, Tiago, João e André, e quando ele expulsa o demônio do gadareno, ele sai e fala, eu quero ir para a sua casa. Para Zaqueu, ele está dizendo o seguinte, cara, chega de você entrar no meu espaço a hora que você quer, assistir o culto do jeito que você quer e ir embora para a sua casa. Desse culto aqui, eu vou embora com você e vou para a sua casa hoje. E eu vou dormir lá na sua casa. Aí o Zaqueu desceu, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Quando Jesus entra na casa do Zaqueu, a primeira coisa que o Zaqueu faz é aquilo que Jesus tinha pedido para o jovem rico, mas o Zaqueu não viu o pedido do jovem rico. Ele faz de coração. Ele chega para Jesus e fala assim, metade do que eu tenho já é dos pobres. E a outra metade eu restituirei quadruplicadamente se eu defraudei alguém. E a próxima fala de Jesus é, hoje veio salvação nessa casa. Entende? Então voltamos lá em Marcos capítulo 1, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro e André. Quer dizer, se você quer pescar homens, Jesus precisa estar em sua casa, e Jesus ali rompe o controle do homem no chamado, porque a gente quer ter o controle, eu vou até aqui, eu vou até ali, eu posso até aqui, se daqui é muito invasivo, pastor, conta comigo, mas eu não posso tal coisa, irmão, conta comigo, Deus, conta comigo, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo. Jesus, não, o controle é meu, não é teu. Eu vou para a sua casa a hora que eu quero, eu quero ser, eu não sou senhor, então eu quero ser senhor lá na sua casa. Eu vou na sua casa e vou dormir na sua casa. Um segredo aqui, vocês vão ver nos próximos versículos. Jesus dormiu na casa do Pedro esse dia aí. Primeira aula, primeiro dia de aula, e Jesus, o professor, está dormindo na casa dos alunos, do Pedro e do André. Vou continuando aqui o texto. Eu vou no 29, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João, e a sogra de Simão, o Simão é o Pedro, né? Estava com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e imediatamente a febre deixou e os servia.
Irmãos, vamos ser bem honestos. Febre é uma coisa grave, sim ou não? Depende. Febre. Você está com febre. Você já vai direto para o hospital? Não, eu não vou falar por nós lá em casa, né? Está com febre, então você vigia mais um pouco aí e tal, mas nem o serviço, dependendo da febre, você falta, dependendo do assunto. Né? Você termina o expediente, depois você toma um chá, toma um banho. É banho frio que tem que tomar quando está com febre? Um banho frio. Enfim, você toma uma sopa lá diferente, um esquema, porque febre não é também um problema grave. É uma febre, a mulher está com febre. Não é grave. Febre. Tudo bem, não é uma febre. Tem doença muito grave que dá febre, mas a Bíblia diz que ela estava febril, ela estava com febre ali. Não sei, acho que não é grave, não. Isso, Jesus vai nos ensinar uma outra lição. Jesus, ele se importa com aquilo que para os outros não é grave, não é bobagem. Ele se importa com isso. E Jesus é maravilhoso nisso. Por exemplo, a gente está em Marcos 1, e Jesus fica sabendo que a sogra do Pedro está com febre, ele fala, não, eu vou lá no quarto. E vai lá e pega ela pela mão e levanta ela, e a Bíblia diz que ele traz ela do quarto e ela começa a servir. E aquilo que, tudo bem, é uma febre, não é nada grave, vai passar. Mesmo que Jesus não curasse ela ali, no outro dia, 2 dias depois, sei lá, é uma febre, meu Deus do céu, ninguém morre por causa disso. Mas Jesus prefere, ele se importa, ele vai até o leito, ele vai até onde está a mulher acamada, e cuida, e trata, e cura, e levanta, e restaura aquela mulher, e volta com a mulher de pé. Lá no capítulo 5, eu tinha falado do Gadareno, mas lá eu acho que é capítulo 5 também, vai contar a história do Jairo. O Jairo tem uma filha que tem 12 anos, e a filha está morrendo. Aí essa sim é grave. É tão grave que enquanto o Jairo está contando para Jesus, a menina morre. Vocês lembram do texto, né? O Jairo falou, o Jairo é o principal da sinagoga. Faz a conta do que é o principal líder da religião judaica procurar Jesus. Porque Jesus, todo mundo falava mal de Jesus, os caras da religião. O Jairo mesmo devia ter falado já mal de Jesus. Né, ele cospe no chão, esse negócio aí, nós somos contra, porque o Jairo é do lado dos fariseus, ele é religioso. E não apenas religioso, ele é o líder. Ele é o principal da sinagoga. Então o Jairo é um cara que ele já tem um pregadorzinho por aí, não sei o quê, ele já deve ter feito isso. Que diz que ele cospe no chão, e ele não sei o quê e tal. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, porque nós estamos aqui na palavra, não sei o quê. Agora a mulher está doente, a menina está doente. E agora, a filha dele foi nos melhores médicos. Ele era o principal da sinagoga, tinha dinheiro. Tinha um convênio dele, era o top. Recorreu, subiu, foi para a capital, voltou, passou na mão dos maiores especialistas. E a medicina disse, nós não temos resposta para o que a tua filha tem, não sabemos o que é. O que eu faço? Levo para casa, não tem, fica com ela até o fim. E aí o Jairo engoliu o orgulho e tudo que ele tinha dito sobre Jesus e foi procurar o pregador da Galileia, na vila, porque Jesus era pregador de vila, de beira da praia, e o Jairo era o principal da sinagoga lá no centro. E aí ele desce do pedestal, sai do centro e vai lá na viela, onde Jesus está. E lá na viela, a Bíblia diz que ele cai de joelhos aos pés de Jesus. Aleluia. E diz para Jesus, a minha filha, eu tenho uma filha, ela está à beira da morte. Venha para que imponhas as mãos. Pode cuspir se o senhor quiser, fazer lama, o que for. Eu sou a favor agora, porque agora caiu na minha casa. Agora é a minha filha. Pode expulsar, pode fazer o que o senhor quiser, desde que a minha filha viva. Eu não sei mais o que eu faço, e ela é linda, ela tem 12 anos, ela está começando a vida agora, é um adolescente.
E Jesus falou para Jairo assim, tá bom, eu aceito, eu vou lá na sua casa. Então vem. E aí Jesus, que estava vindo do cemitério gentílico de Gadara, lembra que está lá o cemitério do Gadareno, dos porcos e dos porqueiros, os criadores de porcos. Jesus está vindo de um ambiente de cemitério e depois de porcos. Isso, para nós não faz sentido, mas na cabeça de um fariseu, tipo, pelo Talmud, ele devia tomar um banho e guardar um dia de imundo, para no outro dia ele estar limpo de novo. E Jesus transita do cemitério dos porcos de Gadara ao quarto da filha de Jairo, o principal da sinagoga, sem tomar banho, sem lavar a mão. Porque é a filha dele agora que está em jogo. E ele disse para Jesus, não precisa nem lavar a mão, pode fazer o que o senhor quiser, só vem. E ele pega Jesus e vai levando. E no meio do caminho, a mão de Jesus solta da mão de Jairo, porque a mulher do fluxo de sangue aparece na jogada. E a mulher do fluxo de sangue, de novo, eu vou fazer as perguntas que parecem, essas perguntas me deixam mal quando eu faço, mas eu tenho que fazer para provocar a gente a pensar. A doença da mulher do fluxo de sangue é grave. Ela tem um fluxo menstrual contínuo. Só que dura quantos anos? 12. Na minha cabeça, eu não sou médico, ou é uma doença grave ou dura 12 anos. As duas coisas não dá. Ou seja, fica muito claro para mim que Jesus podia ter curado essa mulher no outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, ou no outro ano, ou pelo menos na volta. Que não ia fazer diferença. Essa mulher tem uma dor no pé da barriga, e no ciclo menstrual dela dói, é contínuo, e ela perde sangue, ela é magrinha, e ela é amarela, ela é raquítica, ela é anêmica, mas ela durou 12 anos, ela fala, ela anda, ela pensa, ela pegou na barra da saia lá do vestido de Jesus, e ela quer dizer, essa mulher ela não está nas últimas. Quem está nas últimas é a filha de Jairo, que inclusive estava na última e morreu. Então, em questão de gravidade, quantas estrelas vão para a mulher do fluxo de sangue e quantas vão para a filha de Jairo? A de Jairo é 5, e a mulher do fluxo de sangue? É meia. Eu não quero, não me coloque como, o pastor não está nem aí para a dor. Mas eu estou falando uma vez, abrindo o jogo. Lá no hospital agora, quando você vai, eu não sei aqui na minha cidade, te coloca uma pulseirinha, se for verde, é porque seu caso dá para esperar. Tipo assim, você está no hospital, beleza, o médico vai te ver, mas não é agora, bicho, vai demorar, senta aí, vamos me aferir a pressão, daqui 1 hora, 2, você vai estar na frente do médico. Agora, se você chega lá, convulsionando, com a língua, engolindo a língua e tal, não, a sua pulseira, você nem tem pulseira, você vai direto para o negócio, você corta a vez de todo mundo. E Jairo tem uma filha que cortava a vez de todo mundo, ela está morrendo. Mas Jesus, como ele sabe o que ele vai fazer com a filha de Jairo, ele para e oferece para a mulher do fluxo de sangue, sem poder, um tempo de qualidade com ela. Ele para por ela. Quer dizer, eu estou falando que é bobagem em relação à doença da filha de Jairo. Ela tem um fluxo menstrual, a Troveran, sei lá o que toma hoje em dia. Um negócio aí que é aliviador e tudo mais, tudo bem. Pastor, o senhor está sendo insensível. Talvez eu até esteja. Mas, seguramente, o problema da filha de Jairo era 1000 vezes mais grave. Mulher do fluxo de sangue, me desculpe, mas é a verdade. A sua doença é grave, mas não é igual. Numa escala de prioridade, a sua bobagem, em vista do dele. Pode ser na volta, pode ser amanhã, pode ser depois do almoço. Mas Jesus, ele para e atende a gente naquilo que para os outros é bobagem. Para os outros é bobagem. Por exemplo, para mim, eu acabei de falar essas palavras, ainda pedi perdão antes. Mas eu não estou na pele da mulher de 12 anos de sofrimento. Eu não sei. Eu estou falando que até agora eu bato, se tiver a filha de Jairo aqui, eu vou e digo, a filha de Jairo era mais grave. Na minha opinião, a filha de Jairo era mais grave.
Só que Jesus para atender a mulher naquilo que para mim dava para esperar. Mas Jesus disse, mas eu não vou esperar, eu vou atender ela agora. Porque só Jesus sabe as nuances, o comprometimento, os porquês, as razões, as orações, as frustrações, as esperas. Essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha perdido todo o dinheiro investindo em médicos durante 12 anos. O fluxo de sangue tornava a mulher imunda, já ouviram falar, não é? Ela era imunda, mas o dinheiro dela parece que não era. Porque os médicos recebiam o dinheiro dela, mas não podiam tocar nela, e ela perdeu tudo, ela ficou pobre investindo em pessoas. E Jesus olhou para ela e disse, não, eu vou atender essa mulher. Mas e a filha de Jairo? Não, a filha de Jairo eu também vou atender, mas essa mulher eu preciso falar com ela agora. E Jesus fala para ela, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada de todo esse mal. E beleza, depois ele vai na casa da filha de Jairo. Com isso eu estou dizendo que Jesus na nossa casa, ele cuida até daquilo que para os outros é bobeira. Ah, você está dando esse testemunho aí, mas que bobagem. Não, é bobagem para você, não é para mim. Para mim, aquilo valeu muito. Para mim, aquele testemunho que para você, isso aqui, para mim, era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. E Jesus foi fiel naquele momento para mim, eu quero compartilhar esse testemunho. Jesus, ele se importa com aquilo que para os outros é bobagem, é besteira. O que ela tem? Está com febre. Amém. Ah, tudo bem, vamos tomar um café aqui, ela vai melhorar, amanhã ela está boa. Jesus não. Cadê a sua sogra? Não, ela está com febre na cama. Não, então eu quero ir lá. Eu vou lá. E aí vai lá, ora pela mulher, a mulher levanta. Tem um negócio na teologia que a gente chama, não é bem na teologia sistemática, mas a gente chama de figura narrativa. O que é figura narrativa? Figura narrativa é os detalhes de uma narrativa bíblica. Então, os objetos, o horário, o local, essas coisas, que algumas delas a gente está fazendo aqui juntos. Pedro é o aluno, Jesus é o professor, e o assunto é como é que se pesca homens. Jesus entra na casa de Pedro, descobre que a mulher não está bem, e vai lá e cura a mulher da febre, que para nós é uma coisa que não é tão grave assim. Ok. Agora abra a Bíblia em Atos, capítulo 9, Atos, capítulo 9, diz assim, no versículo de número 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Só para a gente entender, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu, Pedro já tinha virado apóstolo e líder da igreja, e agora está andando, pregando por aí. Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas, chamada Tabita, mas traduzida é Dorcas. Ela estava cheia de boas obras, esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias que, caindo enferma, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando as túnicas, as roupas que Dorcas fizera quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, pega a figura narrativa. Jesus entra no quarto de Pedro, lá atrás, no primeiro dia de aula de como é que se pesca homem. Jesus entra no quarto da sogra de Pedro, ela está na cama. Jesus pega ela pela mão, levanta da cama, a mulher sara, e a mulher volta com Jesus na sala e começa a servir. Anos depois, Pedro chega, a Dorcas estava morta, em cima da cama, o Pedro entra no quarto, pega na mão da mulher e diz, Tabita, levanta-te. A mulher levanta, e Pedro pega a mulher pela mão, volta, isso que eu estou chamando de figura narrativa. Ele aprendeu com alguém. Ele aprendeu com alguém.
Ele viu Jesus fazendo isso no seu primeiro dia como discípulo de Jesus. 9:41, e dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, até na casa de Simão, o curtidor. Isso é figura narrativa. Ele aprendeu com Jesus e depois colocou em prática. Se você quer pescar homens, Jesus precisa estar na sua casa, Jesus precisa estar na sua agenda, Jesus precisa estar na tua vida. Não é você na casa de Jesus, é Jesus na sua. É por aí que a gente caminha. Terceiro, eu parei em que versículo? Não sei o versículo. 31. Vamos continuar. E chegando à tarde, é só o primeiro dia, hein? E chegando à tarde, já estava o sol se pondo, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava os demônios falarem, porque ele os conhecia. E eu queria falar sobre isso, aí não vai dar tempo. E levantando-se de manhã, muito cedo, sendo ainda escuro, a gente vai precisar definir um horário aqui. Que hora é essa? Que hora vocês acham que é? É madrugada, manhã bem cedo, mas ainda está escuro. O sol não saiu. 4? 4 o sol não saiu. 4:30 já começa aquela barrazinha, né? Umas 3. O sol não saiu. Umas 3:30, vai. 3, no máximo 4. Só para a gente entender. Ele dormiu na casa de Pedro. Curou a sogra de Pedro, a sogra começou a servir, ele saiu da porta de Pedro até a sinagoga do lado, começou a ouvir o pessoal saindo da sinagoga, vindo, doentes, enfermos, endemoniados, ele expulsou demônios, não entrevistou demônios, é o que o texto diz. Não perguntou como é que é teu nome, não sei o quê. Ele falou, não, Jesus não fazia isso, versículo de número 34, não deixou que os demônios falassem, porque ele a todos conhecia, e foi dormir. O foi dormir está sendo por minha conta, porque o 35 diz que de manhã, ainda muito escuro, saiu, foi para um lugar deserto e orava. Olha que interessante, Jesus dormiu na casa do Pedro, na primeira noite. Jesus dormiu na casa do Pedro. Então imagina, não só Jesus, mas André, Pedro, estava lá a sogra, a esposa, enfim, e o Tiago e o João. Dormiu esse pessoal todo na casa de Pedro. Então imagina, Jesus deve ter, não sei como ele fez, ele deve ter falado, vamos fazer aqui, ó. Fica o senhor aqui, outro aqui. Sabe quando dá uma galera na sua casa, que não tem cama para todo mundo? É esse dia. E aí, o Pedro, né, vamos embora fazer janta, uma janta legal, tal. A Bíblia não fala como é que é, mas diz que ele dormiu lá, beleza. Não sabemos que hora eles foram dormir. Mas sabemos que umas 3:30, você pensa que Jesus dormiu na sua casa com 2 outros discípulos. Então você fica pensando, bom, amanhã, cedinho, eu já vou no mercado. Não é. Quando dorme alguém importante na sua casa, o café é diferente. Ou é só na minha? O café é diferente, né? Vai ter ovo frito, né, irmão? Vai ter mortadela, vai ter presunto e queijo, vai ter... Não é um café do dia a dia que você nem come o pão, você só mastiga alguma coisa lá e toma o café preto. Não. Vai ter leite, café, suco de laranja, alguma coisa. Então, eu imagino que a esposa do Pedro deve ter falado assim, então amanhã, logo cedo, são às 7 horas, eu já vou no mercado, eu já vou na padaria. Que hora Jesus levantou? É a aula. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. Jesus diz, quem quer aprender a pescar homens, vem atrás de mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Levante 3:30.
E aí Jesus dormiu na casa do Pedro. Cadê? E três horas, eu não sei. Aliás, esse é o horário que os discípulos perceberam, mas não sei, não diz como é que era. A Bíblia diz assim, ó. Versículo 35. Levantando-se de manhã muito cedo, sendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. 36. Coloca no 36 aí, vamos ver. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo. Pensa. Pausa aqui. Eu não sei que horas que o Pedro percebeu. 7? 6:30? Não sei, 8. Eu não sei que horas o Pedro percebeu. Mas o Pedro, né, levantou, escovou os dentes e tal. Chegou lá na sala onde estava a cama, sei lá, no sofá, onde Jesus estava dormindo. Chegou lá, estava a cama feita. E ele falou, cadê? Aí chamou os outros, vamos procurar, que é o texto. Simão e seus companheiros saíram para procurar. Jesus sumiu. O versículo anterior diz que Jesus tinha ido orar. Ainda escuro, Jesus foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Pergunta: Jesus precisava orar? Ele é Deus ou não? Ele tinha necessidade de orar? Olha, é uma pergunta realmente difícil para eu responder. Não sei. Mas eu sei uma coisa, Jesus gostava de orar. Em vários momentos da Bíblia, cara, Jesus passa a noite em oração. Eu posso apresentar uns 3 ou 4 textos, onde Jesus não dorme, ele vira a noite orando. Outro texto, por exemplo, Mateus 14, ele passa o dia em oração no monte. Hoje, pastores evangélicos são contra crentes orarem no monte. Não, para que orar no monte? Não sei o que lá. Cara, Jesus era um homem de monte. Jesus, o nosso Salvador, ele ficava horas e horas orando no monte. A noite inteira orando no monte. O que Jesus fez antes de escolher os 12 discípulos? A Bíblia diz lá em Lucas, passou a noite em oração no monte. E descendo do monte, a Bíblia diz, escolheu aqueles que ele quis. E aí que começa o nome, esses caras que já estão acompanhando Jesus, aí sim eles são chamados de discípulos e depois de apóstolos. Quando Jesus foi preso, o que ele estava fazendo? Orando no monte do Getsemane. Quando chegam os policiais e o Pedro e o Judas para beijar Jesus, ele estava orando. Senhor, passe de mim esse cara, não sei o que lá. Não, no monte. E aí a gente tem que aprender uma lição importante. Se a gente vai pescar homens, que oração não é uma obrigação, é privilégio de quem é filho. Oração é privilégio de filho. E eu tenho que parar agora, né? Eu já passei da hora que eu tinha que parar, mas espera aí. Oração é privilégio de filho. Jesus, que foi um homem de monte. Jesus, que foi um homem de oração. Sei lá, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Onde é? No monte. Mateus capítulo 14, versículo 20. Vamos lá, Mateus 14, 20. Só um, porque para a gente não, senão a gente vai enviesar aqui para outro assunto, eu não quero. Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo de número 20. O texto diz assim, se eu achar aqui, peraí. Não é o 20 que eu queria. Então, é o versículo 20. Acho que eu anotei errado. Então, Mateus capítulo 14. Quer ver? 22, 23. Despedida da multidão, Jesus subiu um monte para orar à parte. E chegada a tarde, ele passou o dia em oração. Estava ele ali só, no monte orando. Irmãos, se o grupo, fala um grupo aqui da igreja, pastor, qualquer grupo de louvor, pode ser, quantos membros tem o grupo de louvor? 10.
Por quê? Por quê? Se o líder do grupo de louvor convocar um trabalho, grupo de louvor, e aparecer aqui 40% do grupo de louvor, isso é, 4 pessoas, o líder do grupo vai gostar dessa ideia ou não? Ele vai ficar muito chateado. Vai sobrar, vai não falar no grupo, vai dar uns presta atenção, porque tem que ter responsabilidade, sei lá, beleza. Por quê? Porque vieram 40% do grupo só na reunião ou no ensaio, ou o que quer que seja. Mas por que hoje, se o pastor convoca a igreja para orar, e se vier 40%, os pastores ficam satisfeitos? Porque ninguém mais ora. E 40% é um número campeão. Se a igreja tem 100 pessoas, e vier 40 no culto de oração, esse pastor, ele não dorme à noite de alegria. Porque ele vai dizer, meu Deus, 40 irmãos no culto de oração, que bênção. Por quê? Por quê? Oração é privilégio de filho de Deus. Sabe, quando você... Eu vou dar um exemplo que parece que não tem nada a ver. Uma vez eu trabalho indo muitas vezes a Israel e ao Egito. E houveram anos que eu fui, muitas vezes mesmo. Eu já tive que voltar, chegar um dia e embarcar no outro dia, de volta, a trabalho. E aí, beleza. Um dia tinha num grupo nosso, um senhor de 80 e poucos anos, 83, 84 anos, e ele era pastor. Mas muito velhinho, uma benção. Só que ele estava esquecido, difícil, 80 e poucos anos, a filha dele, pastor, pelo amor de Deus, ele só está indo porque é o sonho da vida dele, já escreveu um livro sobre Israel, mas nunca foi. Falei, não, deixa comigo. Tudo bem, lá pelas tantas, o último dia que a gente estava no Egito, ele perdeu o passaporte. Não sei quem é do ramo de viagem, mas é o seguinte, se você perder o passaporte, é um problema Master, Blaster, Plus, Advanced, numa viagem. Entendeu? Porque você não pode sair, cara, você não pode fazer nada, você está preso, você perdeu o seu passaporte. No outro dia a gente ia embarcar no aeroporto, a gente ia para Israel de ônibus na fronteira seca, uma fronteira aqui. Enfim, a gente ia para o Monte Sinai à noite, não dava. E aí nesse dia que ele perdeu o passaporte no Museu do Cairo, a gente tinha aqui a Alexandria depois do almoço. E eu não fui, a minha filha foi, eu falei para a Camila, vai com o grupo, trabalha com o grupo, não sei o que, eu fico. E vou com esse velho para cima desse passaporte. Vamos tentar achar, meu irmão, esse passaporte. Lógico que não vai achar. Tentamos, voltamos lá no museu, falamos, não sei o quê, o pessoal tudo uma vontade. E as horas passando, e começou. E descobri que eu tinha, então, que tirar um novo passaporte para ele. Para isso, a gente precisava ir na embaixada. Fomos na embaixada. Nem receberam a gente. Primeiro falaram, qual que é o problema? Não, ele perdeu o passaporte. Não, então, primeiro tem que ir na polícia, fazer o boletim. Falando a nossa linguagem, mas lá é tudo diferente. Aí, fui lá na polícia deles, não é aqui. Fui na outra, não é aqui. Fui, não, tem que ser na polícia do turismo. Irmãos, eu peguei uns 15 táxis e andei horas e horas e horas. A burocracia, se aqui no Brasil é ruim, ela é elevada à enésima potência. Eu me lembro de uma das coisas que nós ficamos 2 horas para um cara chegar lá e fazer um X numa página. Aí ele fez o X e falou, pode ir embora. Eu falei, se eu soubesse, eu faria um X. Aí ele, não, mas tinha que ser aqui. Eu falei, mas como o cara vai saber? Cadê o carimbo? Ele não sabe nem o que é carimbo. Eu sofri. E o senhorzinho comigo, mais perdido do que, enfim, ele ficava perguntando coisa, e ele perguntando coisa da Bíblia para mim, não era hora. Por quê? Porque eu estava correndo contra o relógio, a gente ia perder o hotel, as coisas todas. Enfim, eu já estava considerando ligar para o operador e falar, vamos ter que pedir mais diária nesse hotel, e seguir depois com o grupo, pegar um voo depois, enfim. Até que chegou no último, eu nem sabia que aquele era o último, eu quero falar, agora com isso aqui você vai na embaixada. Aí voltei na embaixada brasileira. Cheguei lá, a mulher, qual que é a natureza? Já era outra pessoa. Qual que é a natureza? O que ela fez a pergunta, eu falei, perdeu o passaporte, tem que fazer outro. Não, primeiro você tem que fazer, eu já fiz tudo, eu falei para ela. Eu já vim aqui de manhã, eu já fiz tudo. Então me mostra não sei o quê, está aqui. Me mostra não sei o quê, está aqui. Me mostra o quê, está aqui. O carimbo não sei o que lá, está aqui. O papel que o cara fez, está aqui. Beleza.
Peguei todo esse calhamaço de papel, eu falei, agora o senhor sobe no elevador tal. Aí eu subi no elevador tal, e isso tudo em árabe. Eles não falam inglês. Beleza. Subi no elevador tal. Quando eu cheguei lá, uma bandeira brasileira, entrei. Quando eu entrei, estava um cheiro de café. Café daqui, porque o café de lá é um café que o pó fica no fundo. Eu nem tomo café, mas lá é pior. Aí, cheguei lá, um cheiro de café, pessoal comendo, revistas brasileiras, jornais do Brasil. Eu nunca tinha ido numa embaixada fora, nunca precisei. Aí cheguei lá, todo mundo falando português, né, tal, bom dia. Deu até um alívio. Eu falei, bom dia. Era boa tarde já. Boa tarde. Eu falei, boa tarde. O que é o problema? Eu falei, aí eu, na minha própria língua, eu mandei o verbo, soltei o papo reto. Falei, é o seguinte, aqui, eu tinha uma que era do Rio de Janeiro, outra que era do Sul, que trabalhavam lá no consulado. Falei, não, senta aqui, a gente vai resolver para você e tal. Me deu uma paz, só porque eu estava num território, você sabe que a embaixada é a nossa terra, né? Ela é território internacional. Então, eu estava num pedacinho do Brasil, lá no meio do Oriente Médio, no meio de um rolo do dia inteiro, que foi um oásis para mim. Pastor, o que isso tem a ver com oração? Quando Jesus, e a gente viu na Bíblia que ele tem vários momentos que ele vai para o monte orar, é a embaixada dele. Quando ele entra diante do Pai em oração lá, ele fala na língua dele com o Pai. Ele se comunica, o Pai sabe quem ele sabe quem é o Pai, ele está a salvo agora dos problemas, das pegadinhas dos fariseus, dos saduceus, dos filhos de Satanás, o pessoal que fica enchendo a paciência, perseguindo, querendo matar, falando mal. Quando ele vai para a oração, lá ele é quem Deus sabe que ele é. Ele fala com o Pai do jeito que ele falava com o Pai antes de descer aqui, antes da encarnação. Ele é quem ele é de verdade. Na oração, Jesus gostava de orar por causa da comunhão, porque ali era o único lugar que ele era visto como ele realmente era, e nenhum outro lugar. Quando eu entrei na embaixada e falei português, falei, minha língua, tamo junto, é nós, eu nem queria ir embora. Peguei o passaporte em 15 minutos, eu fiquei, não, vou ficar por aqui. E aí, você é da onde, não sei o quê e tal, porque saindo dali, eu vou pegar um táxi que fala árabe, eu vou não sei o quê e acabou. Quando Jesus vai para o monte orar, lá ele é quem ele é de verdade. Pega essa, se você quer pescar homens. Quando você vai para o joelho orar, lá você é quem você é de verdade. Diante de Deus, Ele é o único que te conhece, cara. Então, diante de Deus, você pode ser, eu cheguei, sou eu de novo, estou aqui. E qualquer lugar pode ser a embaixada para você. Qualquer lugar pode ser. Quando você lê em Mateus 20, com Mateus 16... o último versículo de Mateus 16 é um problema, o pessoal fica, mas o que Jesus quis dizer com isso? É uma palavra muito forte, então era mentira de Jesus, era uma brincadeira, isso é um sentido figurado, porque lá em Mateus 16, versículo 28, Jesus diz assim, do nada, em verdade vos digo, que há alguns que aqui estão, falando dos 12, deixa eu ler o texto, ali está melhor, não, Mateus 16, 28, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que Jesus quis dizer com isso? Que alguns discípulos não morreriam sem antes ver o Cristo no reino. Quer dizer, eles estão vivos até hoje, porque Jesus não voltou. Então tem discípulo vivo, que história é essa? Ah, pode ser que ele esteja falando do João que viu o Apocalipse. Tá, mas ele falou alguns, ele não disse um, senão ele dizia, tem um aqui que eu vou mostrar tudo para ele no fim. Não, ele disse, há alguns aqui que não provarão a morte sem antes ver o Filho do Homem glorificado no seu reino. Aí, mais uma vez, tem o problema do capítulo. Se não tivesse esse problema, era só ler o próximo versículo. Porque o próximo versículo diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, conduziu em particular a um monte
e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então aqui, Jesus está cumprindo o que ele disse no versículo 28. Vou mostrar para alguns de vocês, Jesus está dizendo assim, alguns de vocês não vão morrer sem ver como eu sou de verdade. Eu vou mostrar para alguns de vocês. E aí 6 dias depois ele chama os discípulos. Lembra que Jesus é um homem de monte, de oração, e quando ele está diante de Deus em oração, ele é quem ele é de verdade. Ele fala, dessa vez ele levou 3 espectadores. Sabe por que eu gosto de orar no monte? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês 3. Chegou lá o Pedro, Tiago, João, e aí eles tiveram uma visão de como Jesus é de verdade. Aquela visão que João vai ter lá no Apocalipse, cabelo branco, como a lã branca, o sapato de latão reluzente, e olhos como chama de fogo, e o glorificado, que ninguém conseguia olhar, e as vestes brancas e reluzentes, eu não sei o que lá. Pois é, tudo isso eles viram quando Jesus se transfigura diante deles. Oração é privilégio de filho de Deus. Na primeira noite, dormindo na casa de Pedro e André, 3 da manhã, 3:30, não sei, Jesus saiu, não, eu vou para o monte, eu quero estar com meu pai, eu quero falar com ele, eu quero ouvir dele, eu quero conversar com ele, eu quero comungar com ele, porque a oração tem a ver com o exercício da comunhão. Na oração, nós somos quem realmente somos de verdade. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui a oração, porque eu já passei muito da hora. Passei. A gente vai, então, quanto tempo de intervalo a gente vai ter? 20 minutos? Então, daqui 20 minutos a gente conclui, mas é o seguinte, nós falamos quantos pontos? 3. Então, na volta a gente fala só 1, porque eu abusei do começo. Mas nós estamos no meio do curso que Jesus disse, vinde após mim, e eu